Bom, vamos começar aqui falando do empresário Luiz Renato Durski Júnior, dono do Grupo Madeiro, que apoiou Bolsonaro, enfim, ao longo do mandato, nas eleições, né? Ele agora está endividado, ele diz estar endividado e arrependido. Palavras dele, não é eu que acho que ele está arrependido, não. Vou trazer para vocês aqui, ele que foi um crítico, inclusive, na pandemia, do necessário isolamento social naquele período mais crítico ali. No segundo trimestre do último ano, a dívida da empresa estava em 1 bilhão, segundo informa aqui um site. Apesar do desempenho negativo, o CEO da empresa disse não acreditar em sabotagem do público. Abre aspas para ele. Se me perguntar, faria de novo? A resposta dele, não. Eu iria seguir a recomendação do meu avô e tocar a vida, disse ele em entrevista ao jornal O Globo. É claro que muitas pessoas acabam sabotando. Por exemplo, ele, um bolsonarista declarado, muitas pessoas não vão no estabelecimento dele por conta do posicionamento político, como umas não vão na loja Havan, porque o Luciano Hang estava ali apoiando o Bolsonaro, enfim. Também tem o contrário, a gente observa pessoas que, se elas sabem que algum empresário, mesmo que numa empresa menor, numa cidade, é um apoiador declarado do Lula, muitos bolsonaristas acabam boicotando aquele local. É uma coisa que a gente tem que refletir, será que esse é o melhor caminho? Deixa aqui como reflexão para vocês. O dono do Madeiro lembrou das palavras do avô, abre aspas, Júnior, quem abriu o comércio não tem candidato, não tem político, não pode tomar partido muito fácil, porque para o negócio não é bom, como eu disse para vocês, acaba refletindo para empresário que se posiciona independentemente do político, principalmente Bolsonaro e Lula, que nas eleições despertaram paixões por um lado, mas também ódio de outros, e aí muitas pessoas acabam misturando posicionamento político do empresário com você poder ou não, ou querer ou não consumir naquele local. Disse ele, a torcida é muito grande para que tudo dê certo. E naquilo que a gente puder ajudar é o que tem de acontecer. O Brasil é um país maravilhoso, forte, com um povo muito trabalhador, uma potência mundial em trabalho, em território, que é abençoado. Já passamos por tanto, está difícil, mas nunca foi fácil. Bom, nesse ponto aqui, independente do que eu penso sobre ele, a gente tem que observar. Beleza, o Brasil realmente tem um potencial gigantesco. O que a gente tem observado é que a nossa classe política, muitas vezes, eles vão para Brasília ou vão para as assembleias nos estados, ou até mesmo aqui nas câmaras municipais, nas prefeituras, nos governos, na presidência, não colabora, porque estão lá muitas vezes atendendo ao interesse pessoal. E pegando aqui Brasília, nós não observamos um Congresso que está preocupado com o interesse nacional, que a gente vê lá são lobbies para que grupos aqui, bancada disso, bancada daquilo, fique só atuando para aquele interesse menor. A gente vê a grande mídia no Brasil que, olha, não tem colaborado, pelo contrário, muitas vezes tem prejudicado o debate que tem que ser feito no Brasil, e entra governo, sai governo, a gente percebe assim que as mudanças estruturais para que o Brasil pudesse decolar de vez, é uma expressão que muita gente gosta, essas mudanças estruturais não têm acontecido, e quando acontece, nas poucas vezes, na minha opinião, tem dificultado o desenvolvimento do país. Então, assim, igual a gente viu lá, teto de gastos com o Temer, uma coisa lamentável, que ficou provado que não funciona. Agora, muitas pessoas avisaram na data que aquilo não funcionaria. Uma delas, por exemplo, Ciro Gomes, você pode concordar, discordar, gostar, não gostar, mas o Ciro estava lá atrás avisando, olha, isso vai dar errado como deu, e o Bolsonaro teve que furar o teto várias vezes para conseguir governar minimamente que fosse. Aí agora o Lula entrou e vem o arcabouço fiscal. Em alguns aspectos, melhora o teto de gasto, até porque eu não sei nem se tem como piorar, mas também está longe de ser aquilo que nós precisamos. Enfim, realmente muita coisa no Brasil está errado e a gente precisava ter projeto de país, ter uma ideia de nação, não para curtíssimo prazo, só pensando na próxima eleição, mas pensando nas próximas gerações. Mas voltando aqui ao dono do Madeiro, que revela algum otimismo sobre o futuro, disse ele, não é que eu não entenda, mas o meu negócio no Madeira é fritar hambúrguer. O input dos bancos está bem mais devagar do que deveria, mas a perspectiva é que vai melhorar, que o mercado devagarinho vai retomando, como está retomando. O mercado de capitais deve abrir. Ninguém sabe quando, mas a gente tem de estar pronto. E aqui lembra a matéria que no auge da pandemia o empresário declarou que o Brasil não poderia parar por causa de 5 ou 7 mil mortes. Olha, essa fala dele aqui é um negócio absurdo.
Enfim, agora já passou a pandemia, mas eu repudio veementemente esse tipo de fala dele aqui. E agora nós temos o dono, né, da Madeiro, do Grupo Madeiro, se arrependendo de ter apoiado o Bolsonaro publicamente. O Luciano Hang, né, que apoiou demais da conta Bolsonaro, também está bem mais manso, com algumas falas que até revoltaram bolsonaristas ainda radicais. E o Roberto Justus, né, que também já fez aí, que estava empolgado com o governo Bolsonaro, mas que depois que o Jair saiu da presidência já fez ali duras críticas ao ex-presidente, inclusive por ter saído antes do Brasil e não ter passado a faixa pro Lula. Tô pegando aqui 3 homens do mundo empresarial que aos poucos vão se desintoxicando do bolsonarismo. Ah, mas é por questões financeiras, William. Ou não, é por outra questão. O importante é que as pessoas vão acordando, mesmo que tarde, me parece que é o caso destes aqui. Eu vou ficar atento, qualquer novidade trago para vocês aqui nesse espaço que luta por um Brasil melhor. Valeu e até o próximo vídeo.